Oiê! Hoje eu vou falar de um assunto delicado, íntimo e que eu trouxe aqui para o canal há alguns anos, mas até hoje eu recebo mensagens de pessoas me agradecendo. Eu acho que nesses 14 anos aí que eu tenho o blog, que eu compartilho com vocês minhas experiências e tal, eu trouxe muitos temas úteis e muitos temas que ajudaram várias pessoas, mas eu acho que esse vídeo é, sem dúvida, uma das que mais foi de utilidade pública, especialmente para as mulheres. Em 2019, eu gravei vídeos aqui para o canal contando sobre o meu quadro e a minha cirurgia de retocele, cistocele, prolapso uterino e hemorroidas. E algumas pessoas voltam depois e falam assim, tá, já se passaram alguns anos, e aí, como foi? Valeu a pena? O resultado se mantém? Você teve recidiva? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Quando eu fui no médico, nos médicos pela primeira vez, antes de fazer a cirurgia, me foi alertado que sim, existem muitos casos de voltar com o tempo, de ter a recidiva, de ter de novo um quadro de retocele ou de cistocele, menos acentuado, mas de voltar. Enfim, desde que eu fiz a minha cirurgia, teve uma coisa que eu reclamei com o médico no pós-cirúrgico, depois de um mês ali de cirurgia, que foi a hemorroida, a questão da hemorroida, porque ele operou as hemorroidas internas, mas ele não tirou externo. Por quê? Porque ele falou que foi uma cirurgia muito longa e que eles mexeram em muitas áreas, em muitas coisas, que se ele fizesse mais isso, ia ser um incômodo muito grande na minha recuperação de uma cirurgia que já tinha sido muito grande. E aí eu fiquei com essa coisa de, um dia eu vou ter que fazer a parte externa aí da questão da hemorroida. Não fiz até hoje, então sim, isso é um ponto que ainda dá para melhorar, que dá para, enfim, para fazer cirurgia e tal. Só que nem se compara, que fique muito claro, ao que era antes. Então eu não me arrependo em nenhum momento da cirurgia, foi maravilhoso. Tem algumas coisas que dá para melhorar, mas é por isso. A questão é que o médico achou que seria muito incômodo ele mexer demais para minha recuperação. No pós-imediato da recuperação, eu até olhei e falei, cara, faz tempo que eu não vejo isso assim, parecendo de neném. Mas depois voltou a ter uma pelinha, uma sobra de pele, que inclusive a minha ginecologista, ela fala que não é hemorroida isso, que é plicoma, que é uma sobrinha de pele externa e que às vezes sai mais, às vezes aparece mais do que, do que no dia a dia. Dependendo do dia, da minha alimentação, se eu fui muitas vezes no banheiro ou não, isso piora ou melhora. Tem dias que não me incomoda, tem dias que eu lembro que existe. Enfim, não coloquei na minha programação aí de cirurgias, tiveram outras coisas na frente, enfim, tô postergando isso, mas sim, é uma cirurgia que provavelmente eu faça, talvez aí nos próximos anos. Com relação à hemorroida, sobrinha de pele, Com relação a escape de urina, por exemplo, que eu fiz a cirurgia de cistocele, que é a bexiga que subiu, prolapso uterino e incontinência urinária, que é o sling vaginal. Eu não tenho o que falar de queixa, assim, de dia a dia. A minha incontinência era um negócio absurdo, a minha fraqueza muscular era um negócio absurdo. Claro que existe todo um tratamento também com fisioterapia, que no meu caso, na época, não ia mais resolver de tão grave que estava o quadro, O nível de perda, assim, enfim, era muito grande. Mas que para muitas pessoas e em muitas situações é necessário e às vezes suficiente, nesse caso, no meu caso, o que acontecia? Eu lembro claramente de uma vez chegar na frente da escola das meninas para buscar e vinha a minha vontade de espirrar. Eu fiquei em pé, cruzei as pernas porque eu tinha esse hábito também de tampar o nariz. Então a pressão aumenta muito lá embaixo, e em todos os órgãos que tem essa fraqueza, enfim, e eu tinha esse escape de xixi. Dando muita risada, ou quando bebia, até quando eu tinha bebido mais, alguma festa, alguma coisa,
o controle fica prejudicado, fica muito mais difícil de controlar o escape, enfim. Então, com relação a isso, eu não tenho mais escape. O que eu noto em algumas atividades físicas, apesar de eu não achar que eu tô com escape nem nada, eu não deixo shorts para lavar depois. É assim, eu não deixo para usar 2 vezes. Então, essa roupa suada aí de exercício vai sempre para lavar em um uso. Mas no dia a dia não me incomoda, não sinto essa perda. Eu só acho que sim, alguns exercícios físicos fica um cheiro diferente, enfim. Vai lavar com uma vez e ponto final. Retocele. Eu acho que eu precisaria de um exame para ter certeza que não voltou nada. Mas confesso que de vez em quando eu tenho aquele ímpeto, aquela lembrança de... Será que esse sentimento que tem um finalzinho, se eu empurrar, sai? Então, eu acho que é muito mais... Quando o intestino não tá bem regulado, que tá muito, sei lá, muito mais solto e eu tô fazendo mais picado, do que de fato eu ter uma... Não sei como chama, uma invaginação, uma bolsinha ali que eu precise empurrar com o dedão, que era o caso quando eu tinha retocele, e foi isso que me fez descobrir o diagnóstico de todas essas alterações aí. Quando eu fui num proctologista falando de histórico familiar, de câncer, de alimentação e de hemorroida, e que eu falei que muitas vezes quando eu ia no banheiro eu tinha que empurrar com o dedão ajudando, e aí ele, na hora, ele sacou. Isso é retocele, vamos fazer tal exame, mas... você veio achando uma coisa é outra. Enfim, valeu muito a pena todo o procedimento. Para quem não assistiu os vídeos, tem aqui no canal pré-cirurgia e eu acho que o pós-imediato também. Foram quase 12 horas entre eu sair e voltar para o quarto e mais de 9 horas de cirurgia. Foram 2 equipes, tanto a equipe da frente, né, de urina, gineco e etc., como a equipe de procto, intestino e tal. E foi feito tudo de uma vez só, como algumas pessoas perguntaram. Foi uma cirurgia muito grande, mas que resolveu tudo de uma vez. Acho que falei tudo. Então, assim, melhorou muito, muito, muito do que eu tinha antes. Hoje eu vivo com muito mais qualidade de vida, mas em alguns momentos eu penso, será que já tá na hora de eu refazer algumas coisas? Quando o meu intestino tá mais solto, mais desregulado, enfim, minha alimentação, obviamente, melhorou muito do que eu tinha no passado, mas ainda tenho minhas escorregadas, claro, tem dia que eu me cedo, tem épocas que eu como mais errado, eu tenho notado que eu tô comendo muito mais doce esses dias, por exemplo, enfim, também tem a questão da... Não tenho intolerância, né? Não tenho problema com glúten e tal, mas quando eu me excedo, quando eu como muito pita chips, por exemplo, batata, eu sinto meu intestino, eu fico com mais hemorroida, eu fico mais desregulada, enfim. Então eu tenho um nível aí de tolerância mais baixo, vamos dizer assim, e claramente algumas coisas que eu como, eu sei que quando eu passei do ponto. Sabe? Então tem que ter essa mudança de mentalidade e de rotina e de lifestyle mesmo, de alimentação. Mesmo assim, a gente dá umas escorregadas, a gente dá uma errada, mas, como eu falei, não se compara ao quadro que eu tive antes de 2019, quando eu operei tudo isso. Então, agora temos 6 anos já de cirurgia, de toda essa cirurgia. E sim, algumas coisas não estão 100%, eu operaria de novo para ajustar, mas vivo muito melhor do que como eu estava em 2019. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por todos os feedbacks nesses vídeos. De fato, eu acho que eu ajudei muita gente, muitas pessoas não falam sobre isso e a gente não sabe como ir atrás, enfim, como resolver. Então, espero mais uma vez ter ajudado vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.